Pessoal, vamos ver como que a gente acessa os dados. Eu tenho esse data frame aqui, ou os outros data frames que a gente criou ao longo da aula, e eu quero acessar esses dados. Por exemplo, eu quero saber quais são os nomes dos carros que eu tenho à disposição, quero acessar os valores dos carros, eu quero acessar qual que é o nome do carro do índice 238, enfim, especificamente um único valor. Eu quero todas as informações do elemento da linha 238. Então a gente vai aprender tanto a acessar por coluna, acessar por linha, ou a combinação dos dois para a gente retornar um determinado valor, um trechinho, um subconjunto de valores aqui de uma linha, tá? Bom, começando pela coluna, tá? A forma mais básica que a gente tem de acessar dados por coluna. E só para facilitar, eu vou voltar aqui com o meu DF1, pode ser? Seu DF1. Vai falar, quero todos os nomes dos meus alunos, tá? Então, DF1. Tá? Para eu acessar uma coluna, vai ser como se a gente acessasse uma chave do dicionário. Inclusive, quando a gente adiciona via dicionário, né, é a chave que é o nome da coluna, e ele vai me retornar os elementos, né? Então, seria algo muito parecido com acessar uma chave no dicionário. E a gente passa, então, a nossa chave, que seria o nome. Ele vai me retornar, tá, os nomes aqui da minha base de dados. Só que perceba que esse tipo de retorno aqui, vou colocar aqui, ó, type, é uma series, tá? Então, na hora que eu acesso uma única coluna, ele retorna uma series, tá, com os dados da coluna e os respectivos índices, ó, df1, nome. Eu tenho todos esses caras aqui. Vamos supor, por exemplo, ó, se é uma series, a gente viu, eu falo que eu quero saber qual que é a média dos veículos que eu tenho aqui na minha garagem, média de idade, ou qual que é o valor total, mais interessante, né? Qual que é o valor total dos veículos que eu tenho aqui na minha garagem, tá? Então, se a gente pegar lá o DF3, a gente tem a coluna valor, certo? Isso me retorna uma series, só que como é uma series, né, a gente viu que a gente consegue fazer umas operações bonitinhas igual no NumPy. Tá aqui, ó. Esse daqui é o valor total dos carros que eu tenho. Oh, cara, tá bom, hein? Que eu tenho na minha garagem, tudo bem? Então, a gente consegue acessar coluna simples. Quando a gente acessa coluna simples, uma única coluna, o tipo de retorno é uma series, tá? Mas eu posso também acessar mais de uma coluna. Então, por exemplo, ó, eu quero o ano e o curso dos meus alunos aqui da minha base de dados, tá? Então, DF1. E aqui eu posso passar uma lista, tá, cujo valor ou cujo elemento são os rótulos das minhas colunas, tá? Os identificadores das minhas colunas. Então, eu quero o nome e eu quero o curso, tá? Ó, o tipo de... Opa, DF1, desculpa. Tá? Vai me retornar o nome, mas perceba agora, vou até colocar uma linha em cima, se eu copiar esse cara aqui e colocar o type, o tipo de retorno agora já é um data frame, tá? Porque eu tenho múltiplas dimensões, os meus dados são descritos por múltiplas dimensões, são múltiplas colunas no caso, tudo bem? Então, quando eu retorno mais de uma coluna, o tipo de retorno é o data frame, tá? No caso ainda de eu ter querer retornar uma única coluna, tá? Eu posso acessar essa coluna direto colocando o ponto e o nome da coluna, tá? Então, eu tenho aqui df1 nome, ó, o mesmo efeito que eu tenho. A questão esse nome de coluna ele não pode ter espaços, porque você não consegue ter nome aluno, por exemplo. Tá? Nem pode ser o nome igual a nenhuma outra propriedade ou função que existe dentro do data frame, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas eu prefiro, de fato, a notação igual do acesso ao dicionário, é ela que eu vou utilizar com mais frequência, tá? Bom, além disso, além das colunas, a gente pode querer acessar uma linha. Eu quero retornar os dados de uma determinada linha do meu data frame, tá? Então, eu vou repetir aqui o DF1 só para a gente ver os dados. Tá, fala o seguinte, ó, eu quero os dados do Ricardo, tá? Bom, aí eu tenho duas opções, tá? Primeira opção, tem um conceito que é chamado, um método, né, que é chamado de vou colocar aqui, df1, iloc, tá? Nesse iloc, ele vai receber
vai ser dado chaves, né? Então, para a gente formar um determinado índice. E esse índice é o índice posicional, tá? Seria assim, ó, 0, porque esse cara aqui é o primeiro elemento, o Ricardo é 1, porque é o segundo elemento, o Ronaldo é o 2, porque é o terceiro elemento. Então, se eu colocar iLock 1, tá? Ele vai me retornar, ó, uma series. Vamos colocar o tipo aqui de novo, para vocês verem. Type. Uma series com os dados do Ricardo, que é o dado que está na posição 1, tá? Então, iLock, tá? É por índice posicional, tá? De posição do elemento, tá? E a gente tem também o lock, df1.lock. Perceba que aqui no iLock, né? Como é índice posicional, a gente pode utilizar os ranges, tá? Então, vou colocar de 0 a 2, por exemplo. Tá? Retornou as duas primeiras linhas, porque para no 2, o 2 é não inclusivo, tá? Assim como a gente viu no NumPy. E a gente tem o lock, tá? O lock já vai ser pelo índice, mas o índice aqui da linha que eu especifiquei, caso eu tenha especificado para o elemento, tá? Então eu falo, ó, eu quero do Ricardo, então eu vou acessar ele pelo índice que eu defini. Então, na hora que eu colocar aqui lock, o CPF, que é o índice que está definido ali, ele vai me retornar uma series também com as informações do Ricardo. Caso você queira retornar mais de um elemento aqui com iLock, né? Ou com lock também, ó. df1.lock, assim como no NumPy, a gente podia passar uma lista com os índices que a gente queria, ó, quero 0, 2. Opa. iLock, desculpa. Ó, retornou o 0, que é o Rafael, e o 2, que é o Ronaldo, tá? Aqui no lock, eu posso passar uma lista de índices também, ó. Eu quero esse CPF, e agora eu quero o CPF do Ronaldo. Vou pegar aqui o CPF do Ronaldo. Deixa eu fechar a listinha. E tá aqui, o do Ricardo, do Ronaldo. Tá? Então eu posso ambos, tá? Eu vou passar índices, um é o índice posicional, o outro é o índice descritivo mesmo da coluna. E eu tenho a opção de passar ranges de índices ou vários índices para ele me retornar essas várias linhas, tá? Perceba que quando eu passo novamente, ó, um elemento só, o tipo de retorno é uma series, tá? Quando eu passo mais de um elemento para ele retornar, o tipo de retorno é um data frame, tá? A gente já reconhece o data frame pela forma de exibição dele, que é diferente da nossa series, tá? Mas agora percebam que se quando eu acesso, tá, uma coluna só, tá? Então vamos lá, a hora que eu coloquei aqui só o nome, ele me retorna uma series, tá? Ou a hora que eu retorno um único elemento, ele me retorna uma series, tá? E eu consigo acessar um elemento específico da series pelo índice? Ora, é muito fácil. Se eu combinar os dois conceitos, eu consigo acessar qualquer elemento. Vamos começar pela coluna? Ó. Vou repetir esse df nome aqui, ó. Tá? É uma series, certo? Como que isso daqui, ó, retornou uma series. Como que acessa um determinado elemento da series? Pelo seu índice. Vou colocar aqui, ó. Tá? É uma questão da series que, se eu colocar... Opa! O 0, um valor numérico, tá? Ele já vai retornar o primeiro elemento também, ou a chave ou o valor numérico. Então, eu tenho como se fosse o lock e o iLock combinados aí na minha series, tá? Então, eu consigo acessar o elemento da Rafael. Se eu fizer o contrário, ó, se eu colocar aqui, ó, df1.iLock, por exemplo, e colocar o 0, certo? Ele me retornou o quê? Uma series, mas qual que é o índice da series? Tá? É o nome, o nascimento, CPF e curso. Certo? O índice dos elementos. Mas eu quero o nome, então eu falo, ó, iLock 0 retorna a primeira linha. Essa linha ela é indexada pelos rótulos das minhas colunas. E aí eu retorno o nome dele. Tá? Então eu posso combinar os dois, tá? Para retornar
aí um determinado elemento de uma determinada linha e uma determinada coluna, tá? O mais legal desses métodos aí é que eu consigo combinar os dois, tá? Por exemplo, no iloc, tá? Então df1.iloc, tá? Assim como a gente fazia no NumPy, eu posso especificar linha, vírgula, coluna, tá? Dentro do mesmo operador do colchetes, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 0,0, vamos ver que ele me retorna. Rafael, ou seja, linha 0, elemento 0. Deixa eu só repetir o df1 aqui pra gente não perder, tá? df1, ó, 0, 0. Se eu colocar 1, 0, 1, 0, tá? Se eu colocar, ó, 0, 1, 0, opa, aqui falhou, né? Vou colocar 0, 2, 0, ó, ele vai me retornar os dois primeiros elementos, porque o iloc é por índice posicional, né? E o primeiro índice posicional da coluna, que é o nome, que é o 0 aqui, vai retornar a primeira coluna. Então, os dois primeiros nomes da minha tabela de tablados. Lembrando que isso daqui é um formato de uma series, tá? Se eu colocar 0, 2 pontos, 2, as duas primeiras linhas, duas primeiras colunas, tá? Se quiser passar por lista de índice, falar, eu quero na primeira linha o 0, 1, 2, 3. Eu quero o 0, 3, certo? Listinha de índice, nome e curso. E assim por diante. Isso com o loc, tá? Se você quiser o loc, desculpe, isso para o iloc. Se você quiser fazer com loc, é a mesma coisa. O primeiro aqui são os índices das linhas. Então eu falo o seguinte, ó. Eu quero esse carinha aqui, vírgula, e esse carinha aqui. Certo? Aqui não precisa, né? E eu quero o nome, que aqui é só pelo índice descritivo, né? E eu quero o curso. Desculpa, esqueci de trocar aqui o loc pelo loc, que o loc é pelo índice descritivo, tá? E aqui eu tenho o nome e o curso também. Tudo bem? Como que a gente acessa linhas e colunas aí no nosso data frame, tá? Então, o loc, iloc, desculpa, índice posicional, loc e índice descritivo, tá? E eu posso retornar uma coluna simplesmente passando ela como argumento do operador colchetes do meu data frame, tudo bem? Ou, novamente, posso retornar mais de uma coluna, caso eu queira, passando a lista dos nomes das colunas. Bem, pessoal, então é assim que a gente acessa, tá? Colunas, tá? Linhas, com loc. O loc também, tá? Tem aquela questão de receber um array de booleano também. Então, vamos colocar lá que eu não fiz, ó. Opa, df1.loc. Se eu passar aqui um true, false, true, tá? True, false, true, retornou a primeira linha e a última linha. Tá aqui, ó, primeira linha e última linha também. Se eu colocar só um true, false, true no df, mas aqui eu marquei também, né, que eu paguei chaves a mais, ele vai ter equivalência do iloc, tá? Então eu posso fazer assim, ou eu posso fazer quanto ao loc. Porque a hora que ele identificar que ele recebeu um array de booleano, ele já vai perceber, falou, opa, não estou lidando com colunas aqui, estou lidando com a seleção de linhas, tá? Então ele já foi espertinho o suficiente para perceber isso daí, ok? Beleza, pessoal? Então temos aqui nossas diversas formas de acessar elementos aqui do nosso data frame. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho desses conceitos que a gente viu até aqui para fazer seleção de elementos no nosso data frame, tá? Até o próximo vídeo.